Olá, bom dia para você que está aqui agora cedinho, 16 de abril de 2025, comigo, acompanhando, prestigiando, por toda essa sua consideração. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Se você gostar, curta, compartilhe, divulgue para seus amigos, para seus familiares, para as pessoas que você acha que vai interessar. Estamos aqui para mais um programa Paz e Bem, com Mulheres, Espiritismos e Sociedade, com muito prazer, há mais de um ano fazendo essas quartas-feiras, né? Terceira, quarta-feira do mês, cá estou eu com vocês. Eu me chamo Mônica Mendes, para quem está assistindo pela primeira vez. Sou carioca de nascença, sou baiana de coração, uma mulher negra, de pele clara, meus olhos são pretos, eu cabelos pretos também, eu sempre estou usando um coque, às vezes eu estou de trança, mas hoje eu estou de coque, sou mãe, filha, irmã, amiga, esposa e administradora de formação. Trabalho na área de TI, com sistemas de turismo, sou espírita desde 99. Em 2001, fundamos um centro espírita aqui em Salvador, Bahia, Casa de Orações Sementes de Luz, que fica no Saboeiro. E em 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, dentre outros coletivos de mulheres e também da luta antirracista. Eu sempre gosto de agradecer ao Paz e Bem, a minha querida Carla Pavão, que me fez o convite há mais de um ano atrás, né? Março do ano passado eu comecei, ao Felipe, que sempre faz a edição desses vídeos, dessas lives para vocês, aos Espíritas à Esquerda, porque esse trabalho eu faço em construção junto com as meninas da coordenação, então é um trabalho feito de forma coletiva, a gente decide o que vai ser desse mês e pensamos juntas, Mariela, Rosângela, Marta, para que a gente faça esse trabalho para vocês. Para o Sérgio também, que ajuda a gente na edição desse vídeo. Então, eu sempre gosto de agradecer. Eu sempre começo também deixando as minhas solidariedades e preces para esse período de ataques contínuos às lutas identitárias, que nós sempre estamos sendo atacados de todos os lados, as vítimas das guerras pelo mundo, em especial as vítimas do genocídio que ocorre em Gaza, diante de todo o mundo, infelizmente, as mulheres vítimas de feminicídio, as crianças violentadas, as crianças em orfanatos, pessoas em hospitais, asilos, em situação de rua, pessoas passando por processo de depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança, educação, e que todas as pessoas possam ter a sua dignidade, né? Para que todas as pessoas possam ter sua dignidade de vida suprida e respeitadas. A gente, enquanto espíritas, a gente sempre começa um trabalho, eu gosto sempre de começar um trabalho pedindo a espiritualidade que me acompanha, que acompanha todos vocês que estão aí agora, a espiritualidade que acompanha o Paz e Bem, possa nos intuir para que a gente faça um trabalho que seja um trabalho produtivo e muito benéfico para todas as pessoas que vão nos assistir. Eu aproveito com isso para convidar você para participar do nosso evangelho, que acontece todos os sábados, de 9 às 10, nas páginas em todas as redes sociais do Coletivo Espíritas à Esquerda. Todos os sábados, de 9 às 10, é o nosso programa O Reino, onde a gente faz o estudo do evangelho, baseado na nossa edição antirracista. Esse mês de abril, ele é marcado por muitas datas comemorativas. Dentre as que eu destaco, no dia 2, que passou, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é um tema que a gente tem que ter muito carinho e cuidado para pensar e tratar. 13 de abril, que passou também, do nosso querido Paulo Freire, quando ele foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Dia 18, gente, depois de amanhã, vai ser a data de aniversário do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, pelo nosso querido Allan Kardec. Dia 19, o dia que se dá homenagem aos nossos povos originários, aos povos indígenas. Dia 21, Tiradentes, né? Feriado nacional. 22, o dia da invasão colonizadora do Brasil. E dia 28, que é o Dia Mundial da Educação, que é o que todo povo merece e o que nós merecemos ter para todas as pessoas, né? Educação, saúde para todas as pessoas. No dia 18 de abril, eu vou me apegar ao dia 18 de abril, tá, gente? Porque o dia 18 de abril de 2023, aniversário de 166 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, o Coletivo Espíritas à Esquerda lançou a edição antirracista de O Livro dos Espíritos, o que faz parte da coleção antirracista de Kardec, iniciada
em 2022, com a edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, e complementada em 2024 com a obra O que é o Espiritismo, também edição antirracista. Doideira, né, Mônica? Decorridos 3 anos do primeiro lançamento, as principais críticas à coleção antirracista permanecem as mesmas: adulteração dos textos, anacronismo e desvios doutrinários. Essas críticas já haviam sido antecipadas e explicadas nos prefácios das edições antirracistas. Portanto, já tem a devida resposta. De maneira direta, podemos afirmar que não houve adulteração dos textos de Kardec. Não há anacronismo nas análises e críticas publicadas, nem tampouco desvios doutrinários. Pois o texto original de Kardec continua lá, no mesmo lugar. E o Coletivo Espíritas à Esquerda foi incluir sugestões de redações e comentários antirracistas após cada trecho apontado como discriminatório pelo Ministério Público Federal na Bahia, em 2007. Após essa intervenção, o MPF, as editoras se comprometeram todas as editoras se comprometeram junto à Promotoria Federal a incluir uma nota explicativa no final dos livros de Allan Kardec, por elas publicados a partir daquela data. Na prática, essa nota explicativa inserida pelas editoras espíritas acabou por ficar escondida no final dos livros kardecistas, de tal forma que quase ninguém vai lá ver. Você já foi? Você já viu essa nota? Está curioso? Está curiosa? Pega qualquer livro que você tem antigo, antes dessa data, e verifica lá se tem essa nota. Se não tem essa nota, você já parou para ler em algum momento essa nota? Nem vou me aprofundar muito no conteúdo dessa tal nota explicativa, pois ela ainda contém muitos problemas que reproduz o racismo que tentou ser combatido pelo processo administrativo aberto pelo Ministério Público Federal. Sugiro, então, que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Como o debate sobre as edições antirracistas tem sido mantido na superfície, queremos aprofundar esse diálogo, ampliando o nosso olhar sobre o racismo brasileiro presente também nas obras e no movimento espírita. Aproveitar esse mês de abril, né? Aniversário. Então, vamos aprofundar um pouco. Para isso, vamos retomar parte da história brasileira e entender como a escravização de pessoas alicerçou econômica, política e culturalmente o nosso país. A chegada dos colonizadores europeus trouxe uma estrutura racista intolerante e violenta que se traduziu historicamente em políticas estatais da escravidão, cujos ecos sociais perduram até hoje, como vamos ver. Ao identificarmos os ciclos econômicos da história do país, temos primeiro o ciclo do pau-brasil, na primeira metade do século XVI. Durante esse período, a escravização inicialmente incidiu sobre povos indígenas, que eram forçados a cortar e transportar a madeira cor de brasa. No ciclo da cana-de-açúcar, a partir do fim do século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de exportação da colônia portuguesa, utilizando principalmente a mão de obra de pessoas africanas escravizadas em grandes latifúndios das plantagens. Esse segundo período econômico foi marcado pelo início de uma longa história de exploração e escravização de mulheres e homens negros na então colônia portuguesa na América. Já no século XVIII, iniciou-se o ciclo do ouro, um período de opulência baseado na extração do ouro no Brasil colônia. Nesse novo ciclo, o trabalho escravo foi também amplamente utilizado nas minas de ouro situadas no que hoje é o território de Minas Gerais. Pretas e pretos escravizados africanos ou nascidos já na colônia eram submetidos a condições extremamente violentas e desumanas, tratados como objeto de posse de algum senhor e submetidos a trabalhos extenuantes e insalubres. Por conta disso, a maioria não sobrevivia mais do que alguns poucos anos nessas condições tão cruéis. Após a independência brasileira, agora no Império do Brasil, inicia-se um novo e importante ciclo econômico que sustentará o Brasil por quase um século. O ciclo do café. Durante esse período imperial do século XIX, a mão de obra de pessoas escravizadas, africanas ou nascidas no Brasil,
foi mais uma vez a base da produção agrícola brasileira, sendo amplamente utilizada nos latifúndios cafeeiros. Com o fim do tráfico negreiro em 1850 e a decadência econômica de outras regiões, como as grandes plantagens nordestinas e as minas de ouro das Minas Gerais, muitos escravizados passaram a ser negociados no comércio interno para os cafezais sudestinos. Até o final definitivo da escravidão, em 1888, algumas outras leis, entre 1850 e 1888, foram refletindo as lutas abolicionistas que, então, se tornaram intensas na segunda metade do século XIX, no período imperial. E os impactos do sistema escravista continuaram a influenciar profundamente a sociedade brasileira. Podemos ainda lembrar do ciclo da borracha. Durante esse ciclo, que ocorreu principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX, a escravização formal já havia sido abolida no Brasil. No entanto, práticas de trabalho forçado e exploração extrema ainda eram comuns, especialmente na região amazônica nessa época. Muitos trabalhadores, conhecidos como seringueiros, eram atraídos por promessas de riqueza, mas acabavam presos a sistemas de dívidas com os patrões, o que os mantinha em condições semelhantes à escravidão. Nessa rápida olhada para os grandes ciclos econômicos do Brasil, é possível enxergar que a escravização de pessoas, especialmente vindas da África, foi o alicerce econômico do nosso país em toda a sua história. As políticas estatais de escravização forjam também nossas relações sociais, que atualmente se manifestam por meio do racismo institucional e estrutural presente na nossa sociedade brasileira. Somos parte de uma sociedade marcada por imensas desigualdades, fruto do sistema escravista que ainda hoje marca as relações de poder entre as classes sociais. Com a abolição da escravidão, o que se viu foi a alteração dos meios usados pelo Estado para manter a ordem social. Foi assim que, ao lado de normas jurídicas, teorias científicas racistas e a não adoção de políticas públicas, foram adotados mecanismos de criminalização das condições de vidas e dos corpos negros recém-libertos, além de leis que tinham um objetivo explícito de limitar o desenvolvimento e punir os meios de sobrevivência dos recém-libertos, como a proibição de frequentar escolas e possuir terras. O Código Penal Republicano, de 1890, por exemplo, promulgado 2 anos após a abolição da escravatura, lá em seus artigos 402, 403 e 404, criminalizava a vadiagem e a capoeiragem, o que atingia principalmente a população negra marginalizada, desempregada e em situação de mendicância que vivia pelas ruas das cidades brasileiras. Como nos ensinam Lívia Santana Vaz e Chiara Ramos, é justamente com a República que se dá o início do encarceramento em massa no Brasil, a partir de um sistema penal responsável por converter as senzalas em prisões como nova forma de escravização dos corpos negros, agora libertos. Fecha aspas. É importante lembrar que nesse período conhecido como Primeira República, enquanto os corpos negros, cuja violenta herança escravista ainda era muito recente, eram criminalizados apenas por existir, uma imensa quantidade de brancos foi estimulada a imigrar ao Brasil com benesses e direitos, como o acesso à terra, é um dos mais significativos exemplos. Direitos que jamais foram ofertados aos negros e negras brasileiros. Essa herança maldita pode ser identificada na criminalização do povo negro e pobre, no modelo de Estado penal, denunciado por Marielle Franco, nossa querida Marielle, em sua pesquisa de mestrado, cujo título é UPP, a redução da favela às 3 letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto histórico, problemático,
em que os povos originários e os povos oriundos da África foram considerados raças inferiores, é que se forjaram os fundamentos políticos e econômicos da sociedade brasileira, como acabamos de ver, moldando a estrutura racista das nossas relações sociais. Por isso, nesse mês de abril, quero reforçar a importância da coleção antirracista de Kardec como uma efetiva ação antirracista do coletivo Espíritas à Esquerda, que tem como objetivo, e aí eu vou ler um trecho do prefácio da edição antirracista de O Livro dos Espíritos para vocês. É preciso ressaltar que o objetivo primacial do projeto da coleção antirracista de Kardec é a reparação do sofrimento que negras e negros vivem diariamente nas instituições espíritas, quando, em seus grupos de estudos, palestras e eventos, deparam-se com as passagens racistas da literatura espírita que os diminui, humilha e violenta. E como consequência dessa forma historicamente racista de entender as diferenças étnicas e culturais, negras e negros costumam, na maioria das instituições espíritas, participar apenas como subalternos, coadjuvantes, apoio às atividades operacionais e, principalmente, como beneficiários de obras assistencialistas, sendo raro ver ocupando cargos de direção nessas instituições. E esse projeto, portanto, é também, além de uma proposta de reparação, uma forma de estimular e instrumentalizar todas as pessoas para o debate antirracista dentro do movimento espírita, considerando as consequências do racismo institucional nele presente. Antes de apresentar alguns problemas nas obras de Kardec, é preciso lembrar que no contexto em que viveu seu rival, vulgo Allan Kardec, a Paris, do meio do século XIX, a França acabara de abolir pela segunda vez a escravidão. Isso, segunda vez a escravidão. O que ocorreu em 1848. A escravidão que tinha sido restaurada por Napoleão. Além disso, as teorias do racismo científico faziam sucesso entre os homens brancos europeus da Academia de Ciências Francesa, que ainda discutiam a frenologia e a fisiognomonia, duas pseudociências racistas do século XIX. Quero lembrar que Allan Kardec foi escolhido secretário da Sociedade Parisiense de Frenologia em 1844. Colocando esse contexto em que viveu Allan Kardec, fica mais fácil entender por que o autor francês reproduziu em suas obras ideias dessas pseudociências do século, como a afirmação de que há raças inferiores e raças superiores, povos selvagens e povos civilizados, de acordo com uma alegada evolução espiritual de seus componentes. São alguns desses trechos com passagens racistas nas suas obras que foram objeto do processo administrativo do Ministério Público Federal e das sugestões e dos comentários antirracistas inseridos na coleção lançada pelo Coletivo Espíritas à Esquerda. Podemos ver alguns exemplos. Na questão 273 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? O espírito então responde: mas depende da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenham uma missão. Na edição antirracista, após essa pergunta, você encontra o seguinte comentário, como leitura digna e respeitosa para uma pessoa preta
que frequente um centro espírita, que estude uma obra espírita. A questão, como formulada por Allan Kardec aos espíritos, parte da premissa cientificamente incorreta, pois, se não é mais possível falar hoje em raças humanas, é ainda mais incorreto, com o avanço das ciências contemporâneas, sobretudo a genética e a antropologia, falar de raça civilizada ou raça de selvagens. Portanto, não há como superar o racismo evidente presente nessa pergunta e resposta. Há um erro grave nesse texto, cujo dano causado por esse tipo de pensamento, entendido e reproduzido como verdade espiritual imutável, só poderá ser superado por meio de uma leitura crítica, contextualizada, adogmática, dessacralizada e antirracista, acompanhada do necessário debate sobre o racismo institucional e estrutural presentes não apenas no tempo de Kardec, mas ainda hoje. Ainda hoje passamos por isso. Vamos ver agora a pergunta 831 do mesmo livro. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideraram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Aqui vemos que a revelia do discurso anti-escravagista, presente no texto da resposta, essa mesma resposta se inicia com um inacreditável e inaceitável sim, evidenciando que há um erro grave nesse texto, cujo dano moral e psíquico causados às pessoas não brancas por esse tipo de pensamento entendido e reproduzido no movimento espírita, como verdade espiritual imutável, pode ser explicitamente caracterizado como racismo. Daí a importância de ações antirracistas como essa dos espíritas à esquerda. Já no item 143 do livro O que é o Espiritismo, lançado por Kardec em 1859, lemos o seguinte: como progridem e como degeneram os povos. Se a alma é criada juntamente com o corpo, a dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, como as dos homens da Idade Média, e desde então pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para o melhoramento de um povo se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Coitado dos chineses. À medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, dele tinha afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Sobre esse ponto, Kardec acrescenta os seguintes comentários. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo,
De onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? Vou repetir. A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? Os comentários antirracistas inseridos na edição antirracista desse livro, lançado pelos Espíritas à Esquerda em 2024, são imperdíveis. E suscitam uma discussão importantíssima que acho que todas as pessoas espíritas deveriam ler e usar para estudos em suas casas espíritas e grupos espíritas. Como os comentários são extensos, eu lerei deles apenas um pequeno fragmento, mas sugiro que você vá lá, é gratuito, baixe da nossa página e leia. A partir da compreensão da inexistência de raças humanas, não há por que se falar em diversidade de raças na Terra ou raças rebeldes ao progresso. O que há nessas perguntas é a mais evidente expressão da visão etnocêntrica do homem europeu. Já as questões seguintes propostas na observação, a raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias e a escravidão é útil ao progresso das raças inferiores, vão além e ecoam o mais desprezível racismo encontrado em um texto pseudocientífico do século XIX, travestido de revelação espiritual. É preciso, diante de tamanha infâmia contida nessas perguntas, ressaltar o caráter limitado e problemático de todos os espíritos envolvidos na redação desse texto, sejam desencarnados ou não. E não há contexto que possa explicar essa barbárie intelectual, pois nesse mesmo período do século XIX, e em boa parte do mundo, inclusive na França, mulheres e homens lutavam contra o horror da escravização de pessoas negras. E o fato de se imaginar alguma utilidade na escravização de seres humanos para o seu próprio progresso é algo que, além de chocar quem leia o texto criticamente, expõe a falta de diálogo do autor com o pensamento filosófico e científico da sua época. Como lido nesse fragmento de um comentário inserido na nossa edição antirracista, O que é o Espiritismo, é preciso ter coragem de debater e criticar esse tipo de fala, para que não se propague nas casas e nos grupos espíritas como verdade espiritual, porque ela não é isso, muito pelo contrário. Ela apenas reflete o racismo presente no contexto e no pensamento de Kardec. E nós, espíritas, temos que ter a tranquilidade e a maturidade intelectual para apontar esses problemas, como fez o Ministério Público Federal em 2007. Nesse sentido, os espíritas à esquerda fez uma ação antirracista concreta. A publicação dos livros da coleção antirracista de Kardec, nos 3 livros já lançados. O coletivo apresenta sugestões de redação e comentários explicativos e antirracistas dos trechos apontados pelo termo de compromisso de ajustamento de conduta, o TAC, firmado em 2007, entre as editoras espíritas e o Ministério Público Federal na Bahia, que identificou 106 trechos em 21 obras de Kardec, como possíveis conteúdos discriminatórios. Ora, é só ler para imaginar que não são só possíveis, tem muito mais do que esses, e as editoras aceitaram e concordaram porque perceberam a aberração que é. A coleção antirracista de Kardec seguirá adiante, limitando-se, nessa primeira fase, a comentar exclusivamente os trechos que foram apontados pelo MPF no TAC, mesmo reconhecendo que ainda há diversos outros trechos já identificados como bastante problemáticos. O objetivo proposto com as edições antirracistas permanece o mesmo: propor o debate crítico, adogmático,
e madura sociedade ao movimento espírita sobre o racismo científico do século XIX, identificado nas obras kardecistas, e o racismo estrutural, estruturante da sociedade que mata e deixa morrer milhares de pessoas negras no Brasil e no mundo. Eu me despeço aqui de vocês, desejando paz, bem e amor para todas as pessoas. Nos vemos no próximo mês, se Deus quiser. Gratidão e muito amor para todos nós.